Boa tarde, meu nome é André, eu sou biólogo e fui trainee do OAMA no ano de 2022. E hoje eu estou aqui para trazer um tema bem interessante sobre como a corrugação pode ser utilizada como um critério para definir idade em beija-flores. Bom, antes da gente conversar sobre as corrugações, a gente precisa conversar um pouquinho sobre os beija-flores. Bom, os beija-flores são esses parentes próximos dos bacuraus e dos andorinhões, que são especialistas no consumo de néctar, né? Eles tiveram sua história evolutiva andando junto com as angiospermas. São os principais polinizadores das famílias Acanthaceae, Bromeliaceae e Heliconiaceae e possuem esse bico alongado, metabolismo extremamente acelerado, e essa interação entre animal-planta ela é tão íntima que a gente consegue ver alguns casos como beija-flor encífera, né, o beija-flor bico de sabre, que possui esse bico extremamente alongado para conseguir chegar no nectário de flores com túbulos extremamente compridos. Bom, os beija-flores têm 10 primárias, 6 secundárias e 10 retrizes. E apesar desse metabolismo extremamente acelerado e essa dependência de consumo de néctar a todo momento, eles conseguem realizar movimentos migratórios. Aqui, o movimento migratório de uma espécie, obtida por dados de ciência cidadã, do beija-flor Celasphorus rufus. Bom, os beija-flores não nascem com aquele bico totalmente com um bico grande, né? Eles nascem com um bico bem pequenininho e ao longo do seu desenvolvimento eles vão crescendo esse bico até chegar no tamanho final. E uma outra característica dos beija-flores, que não é exclusiva desse grupo, mas como o beija-flor tem esse metabolismo extremamente acelerado, ele precisa poupar energia nos momentos em que ele não vai forragear. E para isso ele realiza torpor, tanto de dia, pode realizar de dia quanto às noites, né? Então ele abandona a homeotermia e geralmente entra nesse estado de torpor, abaixando a temperatura e o metabolismo para reduzir o consumo energético. Nas espécies dicromáticas, ou seja, naquelas que macho e fêmea possuem plumagens diferentes, a gente tem um problema, no qual os juvenis e os formativos eles possuem plumagens extremamente semelhantes. Então, a gente vai ver que um dos aspectos para a gente diferenciar uma fêmea adulta de um juvenil ou de um formativo, a gente vai conseguir utilizar as corrugações para isso. Mas o que são as corrugações? As corrugações são essas estrias, né, esse padrão estriado em que os juvenis e os formativos apresentam, né? Então aqui essas fotos são desse beija-flor, o Patagona gigas, é o maior beija-flor do mundo. E aqui a gente tem em A um bico alisado, né? A gente vê alguns grandes sulcos, mas que não se tratam de corrugações, e em B a gente vê um padrão estriado, que vai desde a base do bico até a parte mais distal. Esse beija-flor ele foi utilizado como modelo para esse estudo porque ele é muito grande e essas estruturas num bico bem grandes ficam ainda mais visíveis. Para a gente ter uma noção do tamanho do Patagona gigas, aqui tem uma foto dele próxima de uma zenaida, né? Uma pomba voante, para a gente ter uma noção de quão grande é esse beija-flor. O processo de como as corrugações surgem, né? Por que os bichos têm isso no bico? Ele deriva de taxas diferentes entre queratinização e ossificação do bico. Ou seja, os bichos crescem e o bico ainda não está inteiramente ossificado nem queratinizado. E durante o crescimento, as diferenças na celularização ali, tanto na queratinização quanto na ossificação, vão gerar essas cristas. Isso deriva desse processo, né? Da forma que o bico vai crescendo. O trabalho mais pioneiro que a gente tem na literatura, que vai trabalhar com corrugações, é esse trabalho de Ortiz Crespo, de 1972, na qual ele compilou 14 espécies de beija-flores e os separou através da plumagem entre machos adultos e o que ele considerou de imaturos. Machos adultos sempre apresentaram bicos lisos e nunca bicos corrugados. E a gente também consegue ver um padrão nos beija-flores que ele chamou de imaturos, em que praticamente todos possuem bico corrugado, e apenas um ou outro, através da plumagem, né, ele definiu imaturos e adultos, apenas um ou outro apresentava o bico liso,
o que podia significar um animal que está nessa transição, assim, né? Entre essas duas idades. E aqui na direita a gente tem, não sei se vocês conseguem ver, mas a gente tem uma corrugação bem legal de um beija-flor, um rabo branco de garganta rajada, um Fetornis orinome, que foi capturado na Serra da Mantiqueira pela equipe do AMA. 20 anos, mais de 20 anos depois, a gente tem o trabalho de Anega e colaboradores, que trabalhou com Celasphorus rufus, aquele mesmo beija-flor da migração, aqui a gente tem uma fêmea, e Calyptiana, que é um outro beija-flor super comum nos Estados Unidos. Eles classificaram a porcentagem de corrugação nos beija-flores capturados e em peles depositadas em museus de 0% a 100% corrugado, numa escala de 5 em 5%. Então, os autores calibraram esse score entre eles e foram categorizando os animais que eles encontravam ou que eles capturavam. E aqui a gente tem uma distribuição de como está distribuída a porcentagem de corrugação nos indivíduos capturados de Calyptiana. Cada bola é um indivíduo capturado no mês do ano, e no eixo X a gente tem os meses, e no eixo Y a gente tem a porcentagem de corrugação. Nesse gráfico a gente consegue perceber dois grandes padrões. Aqui na base do gráfico a gente consegue ver que ao longo de todo o ano, em todos os meses do ano, a gente vai ter indivíduos pelo menos com menos de 10% de corrugação. Isso é interessante porque sinaliza para a gente quem são uma população adulta, né? Ou os indivíduos adultos que a gente tem durante o ano. E nessa nuvem de pontos aqui acima, a gente vai ter os indivíduos provavelmente juvenis e formativos, né? Então, isso é bem interessante que a gente consegue ver até um certo aspecto da fenologia reprodutiva desse beija-flor. Além disso, eles calcularam a taxa de perda das corrugações através de uma regressão entre a porcentagem de corrugação e as datas, os meses do ano, né? E aqui a gente tem dados para 194 calyptianas e 91 indivíduos de Celasphorus rufus. E aqui a gente consegue entender um pouquinho como esses dados estão organizados, né, ao longo do ano. Bom, uma das conclusões legais que a gente tem nesse artigo e das utilizações da corrugação para a idade foi que 95% dos Calyptiana alcançaram 10% de corrugação entre 20 de setembro e 17 de dezembro. 95% dos Celasforos vai alcançar os 10% de corrugação, né, que é um limiar ali para definir o que é adulto e o que é imaturo barra formativo, entre 31 de janeiro e 23 de março. O cálculo da duração do alisamento foi de cerca de 7 meses e meio a 8 meses para a Calyptiana, e para um indivíduo de Celasphorus rufus foi de aproximadamente 8 meses e meio. Uma ave encontrada com mais de 10% de corrugação pode ser distinguida como um indivíduo de primeiro ano até o meio de dezembro para o Calyptiana e até o meio de maio para Celasphorus rufus. E Calyptiana com menos de 10% podem ser identificados como adultos além de setembro, e para os Celasphorus para além de 30 de janeiro. Aqui a gente entra em alguns problemas de se utilizar a corrugação, aliás, problemas que podem surgir quando a gente utiliza essa medida que é um tanto quanto subjetiva. Ou seja, é de suma importância que as pessoas envolvidas nesse projeto sempre estejam calibradas. O que é 10% para mim pode ser que não pareça ser 10% para você. Então, calibrar esses scores é crucial quando a gente quer trabalhar com esse tipo de dado, ou até mesmo fazer tomar medidas do tamanho dessa porcentagem em relação ao tamanho total do bico, ou utilizar alguma outra técnica de morfometria. Outro problema quando a gente trabalha com as corrugações é que as temperaturas variam de um ano para o outro. E a gente, num panorama de mudanças climáticas, a gente previsto grandes mudanças nas médias climáticas para uma mesma localidade. E como a gente viu ali que o crescimento do bico ele é um processo fisiológico barra metabólico, a gente pode esperar que mudanças climáticas ou variação de temperatura de um ano para o outro possa afetar esse processo, uma vez que esses bichos
são extremamente dependentes de energia e são indivíduos endotérmicos. A gente deve esperar mudanças, né? A gente tem que ter isso em mente quando a gente trabalha com esse tipo de dado. E, por exemplo, um outro desafio é indivíduos que têm áreas de distribuição muito grande, para uma mesma espécie, na verdade, que se distribui por grandes extensões de território, por exemplo, aqui o Chlorostilbum lucidus, que aqui a gente tem dados de abundância, né? Quanto mais roxo, a abundância se aproxima de 1, se eu não me engano, com dados de ciência cidadã. E a gente consegue ver que esse bicho ele vai ocupar desde a Caatinga do Ceará até ali o começo quase da Patagônia. Ele se distribui por uma região muito grande. E os recursos vão variar, os hábitats variam e provavelmente a gente pode esperar que as taxas de alisamento, de perda de corrugação sejam diferentes ao longo dessa distribuição toda para uma mesma espécie. Se a gente for olhar na literatura, até qual porcentagem a gente pode considerar um indivíduo adulto, a gente também vai ver um pouquinho de discrepância. Aquele primeiro trabalho de Ortiz e Crespo diz que com menos de 50%, claramente a gente está falando de um adulto. Pyle, em 97, diz menos de 10%. E mais recente, Johnson e Wolff falam que uma medida mais conservativa seria menos de 30%. Com certeza a gente está trabalhando com adulto, ao invés daqueles 10%. Só que a gente ainda não tem padrões bem estabelecidos de corrugação, estudos que fizeram igual aquele trabalho de Janig e colaboradores para nossas espécies neotropicais. A gente tem alguns trabalhos e a maioria deles são da América do Norte. Então, a gente ainda precisa compilar esses dados e aliar eles com plumagem para a gente entender quando a gente está trabalhando com indivíduo de primeiro ciclo ou de segundo ciclo, né, seguindo WRP. Bom, aqui mais uma utilização, né, da corrugação. Esses autores aqui, desse trabalho, eles utilizaram a corrugação para definir aspectos demográficos dos celásforos. Então, para você entender quais indivíduos são os adultos, quantos são os formativos, quantos são os juvenis, eles acabaram utilizando inúmeras variáveis coletadas em campo, mas uma delas foi a corrugação. Então, para a gente entender como essas estruturas dos bicos podem ajudar a gente a entender como uma população está se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Isso foi bem legal. E a conclusão dessa apresentação é que os dados de corrugação eles não devem ser tomados por si só para definir a idade de um beija-flor. Mas quando a gente alia eles com dados de reprodução e plumagem, a gente consegue contar a história dos indivíduos de uma forma mais completa. Então a gente tem que ter isso em mente. E é um campo que no Brasil, principalmente, a gente não explorou ainda para os nossos beija-flores, né? Seria um campo que a gente ainda precisa estudar um pouquinho, levantar mais, compilar dados para a gente ter uma melhor compreensão de como a regressão da corrugação ocorre aqui para as nossas espécies e como que a gente pode cada vez utilizar isso mais e mais. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, pessoal. Espero ter introduzido esse tema que para os nossos beija-flores a gente ainda não conhece muita coisa. E deixar aqui meu obrigado pela sua atenção. Bom, obrigadão.